Ora então, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do canal do Infesta. O meu nome é Filipe Dias e espero que na próxima meia hora esteja desse lado para ouvir o que se passou no fim de semana desportivo do nosso clube. Temos alguns vídeos de golos, temos fotografias, temos também os comentários de alguns dos treinadores, portanto temos aí mais do que razões suficientes a você que é infestista para estar a ouvir e a ver também este podcast que sai sempre às terças-feiras à noite. Portanto, espero contar com a vossa permanência aí desse lado na próxima meia hora neste podcast do Infesta. Como habitualmente, vamos iniciar pelo voleibol, onde apenas a equipa sénior feminina jogou neste fim de semana. O Infesta, que iniciou a fase final do Campeonato Nacional da Terceira Divisão, a Zona Norte, e deslocou-se ao Pavilhão Universitário 2, em Coimbra, no passado domingo, onde defrontou a Associação Académica de Coimbra, tendo perdido por 3-2, com os parciais de 23-25, o Infesta até entrou a vencer, 25-20, depois 22-25, 2-1 para o Infesta, mas os dois últimos sets sorriram à equipa de Coimbra, 26-24 e 15-12, somando então o Infesta uma derrota na primeira jornada desta fase final. O próximo encontro da equipa sénior de vôlei é já no próximo domingo, às 4 da tarde, no pavilhão Manuel Bento Gonçalves Ramos, entre o Infesta e o Clube Atlântico da Madalena. Passamos para o handball e, como habitualmente, iniciamos pelos iniciados que, neste fim de semana, perderam em casa frente ao Clube Handball de Lessa por 29-38. O Infesta terminou assim este campeonato, esta fase de apuramento, no último lugar. Foi ultrapassado pelo seu adversário, o Clube Handball de Lessa, e terminou assim com 14 pontos somados em 10 jogos. Agora vai aguardar pelo sorteio da próxima prova, que será uma prova de encerramento da temporada. Em relação ao jogo do Sub-16, defrontamos a equipa local, a equipa que tínhamos vencido na primeira volta, e neste jogo em casa acho que a equipa acusou um bocadinho a ansiedade de querer voltar a vencer, e num jogo onde jogávamos em casa, onde realizamos uma primeira parte muito má. Acabamos por desistir um bocadinho do jogo na primeira parte, mas corrigimos ao intervalo e na segunda parte acabamos por vencer o parcial da segunda parte, onde demonstramos o nosso real valor, o nosso real trabalho, a nossa real qualidade, e acabou por ser uma segunda parte que deu uma imagem totalmente distinta da primeira e que acabou por nos dar algumas boas sensações. Com esta equipa é continuar o trabalho e continuar o crescimento e continuar a angariar novos atletas. Paulo Renato Guimarães, treinador dos iniciados, após esta derrota frente ao Calais. Nos juvenis, a equipa do Infesta teve dupla jornada este fim de semana infelizmente com duas derrotas. Na sexta-feira deslocou-se a Lessa da Palmeira, onde perdeu por 34-29 frente ao Clube Handball de Lessa, e no domingo recebeu o Clube Desportivo Rio Tinto e perdeu por 36-37. O Infesta que ainda não termina, porque ainda tem mais um encontro, que será no próximo sábado, às 15, no pavilhão do Módicos, frente à equipa do Módicos. Será o último jogo que o Infesta tem por disputar nesta fase, e em caso de vitória, e também dependendo do resultado que o Rio Tinto vai defrontar a líder, a Académica de Samamed,
mas o Infesta tem aqui boas hipóteses de terminar no terceiro lugar. Obviamente que este terceiro lugar não dá acesso à fase final, mas o Infesta depois irá lutar com outras equipas para se apurar na melhor classificação possível. Portanto, a equipa do Infesta, que apesar destas duas derrotas, pode perfeitamente terminar este campeonato no terceiro lugar, caso vença o Módicos, e espero que o Rio Tinto perca com a Académica de Samamed. Este fim de semana, os sub-18 tiveram 2 jogos, onde acabamos por averbar 2 derrotas. Refletimos, pensamos e percebemos todos que estivemos longe do melhor e do que conseguimos dar, e pretendemos já dar uma resposta rapidamente para mostrarmos o nosso real valor e o nosso real compromisso para com o clube. O treinador Paulo Renato Guimarães, após estas duas partidas que a equipa de juvenis teve e que averbou 2 derrotas. A equipa sénior de handball do Infesta passou mais uma jornada a vencer, desta feita frente ao Clube Handball de Lessa por 19-32, e o Infesta mantém-se na liderança com 38 pontos, mais 2 que o Académico, que é o segundo classificado, mas o Académico tem menos um jogo, ou melhor, tem mais um jogo. O Infesta que está muito bem encaminhado para a fase final. A fase final essa que poderá ser garantida nas próximas jornadas. Para já, o Infesta tem no próximo sábado um encontro em atraso que vai ser disputado às 19 horas no pavilhão municipal do Padrão da Légua, frente ao Boa Vista B. Neste fim de semana deslocamos ao Clube Handball de Lessa, uma equipa que ocupa um dos últimos lugares da classificação. Entramos bem no jogo e rapidamente ganhamos 2-3 golos de vantagem. Fomos gerindo e ampliando o resultado, o que levou que ao intervalo já ganhássemos por 6 golos de diferença. Na segunda parte mantivemos o mesmo nível e acabamos por ganhar o jogo por 32-19. Os números poderiam ter sido ainda mais desequilibrados se estivéssemos um pouco melhor na eficácia ofensiva. Técnico Paulo Guimarães, satisfeito com a vitória, mas não tão satisfeito com a exibição. No entanto, importa o que o Infesta tenha somado mais uma vitória nesta caminhada em direção à fase final de subida à segunda divisão nacional. Viramos agulhas agora para o futebol, neste caso o futebol de 9, 7 e 5, onde apenas 3 encontros destas vertentes se realizaram neste fim de semana. Os sub-8 empataram 2 na recepção ao Gondim Maia. Os sub-10 perderam na deslocação ao Leixões por 3-1. E, por fim, os sub-10-11 venceram na deslocação ao Aldeia Nova por 4-5. No próximo fim de semana temos 4 encontros destas equipas. No próximo fim de semana, que será alargado até terça-feira, e é disso que vamos ter em conta. Mas no sábado temos 2 jogos. Os sub-9 recebem na Arroteia, no Parque de Jogos Manuel Ramos, às 11 da manhã, o Lousada, e os sub-8 deslocam-se também no sábado a Vila do Conde para defrontar no campo sintético número 2 do Rio Ave a equipa do Rio Ave, jogo que está agendado para as 9 horas da manhã. Depois, na terça-feira, 2 jogos em casa para o Infesta. Os sub-10 recebem no Parque de Jogos Manuel Ramos, a Roteia, o Dragon Force ao meio-dia, e 1 hora antes, no mesmo local e contra a mesma equipa, a Dragon Force, o Infesta recebe, portanto, a equipa do Dragon Force às 11 da manhã, mas em escalão de sub-8.
No futebol de 11 e como sempre iniciamos pelos Masters que este fim de semana deslocaram-se até Vila Nova de Gaia, onde defrontaram a equipa do Vila e venceram por 1-0. O Infesta está muito bem encaminhado para conseguir chegar ao primeiro lugar desta série. É neste momento até a única equipa que o conseguirá fazer caso vença o jogo que tem em atraso frente ao Valonguense. Mas já lá vamos. Neste momento, e como podem ver na classificação, o Infesta está em quarto lugar com 7 pontos, mas tem menos um jogo. Porém, se vencer esse encontro frente ao Valonguense, o Infesta passa para 10 pontos e assume a liderança desta série. De referir então que no próximo sábado a equipa de Masters tem às 5h15 um encontro frente ao Juventude das Ribeiras, jogo marcado para as 17h15 no Parque de Jogos Manuel Ramos, e à mesma hora e no mesmo local, mas na terça-feira, dia 1 de março, o Infesta tem o tal jogo em atraso frente ao Valonguense, que se caso o Infesta vença o Ribeiras no sábado, poderá, em caso de vitória frente ao Valonguense, garantir ao Infesta a liderança da série, vencendo o Valonguense. Passamos para os iniciados, sub-14, que este fim de semana venceram o Lavrense por 2-1 no domingo de manhã. Golo de Chiquinho já na segunda parte garantiu os 3 pontos à equipa de Ricardo Granja, que ultrapassa o seu adversário na tabela classificativa. Como podem ver, o Infesta passou para o segundo lugar da série ao vencer o Lavrense e quando faltam apenas 2 jogos por disputar, foi muito importante que o Infesta conseguisse este lugar, uma vez que o Lavrense na próxima jornada vai defrontar o Leixões. O Infesta em sub-14 desloca-se no próximo domingo ao Complexo Esportivo de Custóias para defrontar a equipa do Custóias. Sabemos que este jogo era muito importante para nós, já que nos colocava em oposição frente ao Lavrense, que é a equipa que está a lutar connosco diretamente pelo segundo lugar. Conhecemos também o adversário, sabemos os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, que gostam de jogar um jogo bastante físico, e então tentámos nos preparar ao máximo para tentar condicionar o seu jogo, tentar minimizar os seus pontos fortes e tentar explorarmos também os seus pontos mais fracos. Entramos bem no jogo, conseguimos marcar logo no início, logo nos primeiros minutos. Depois o Lavrense tentou chegar ao empate, pressionou-nos e acabou por conseguir empatar o jogo, e foi assim que o jogo foi para o intervalo. Depois, no início da segunda parte, conseguimos fazer o 2-1 e gerir bastante bem o jogo até ao final. O Lavrense teve uma outra ocasião em que poderia ter empatado, nós também tivemos a oportunidade para podermos chegar ao 3-1, e no final penso que é um resultado justo esta vitória. Muito orgulhoso da equipa, muito orgulhoso do trabalho que temos vindo a fazer, da dedicação, do empenho, do compromisso de todos, e que nos levou a só depender de nós agora para conseguirmos alcançar o segundo lugar. Ainda não está alcançado, faltam 2 jogos, e é importante sabermos isso, que temos que pontuar nesses 2 jogos, temos que ganhar, mas estamos mais perto do nosso objetivo, e parabéns a toda a equipa, porque o mérito é deles e do trabalho que temos vindo a realizar. O treinador Ricardo Granja, após esta vitória por 2-1 frente ao Lavrense, que garante para já o segundo lugar ao Infesta. Passamos para a outra equipa de iniciados, os sub-15, que tiveram uma derrota na deslocação a Nogueira da Maia por 2-0 frente ao Nogueirense. O Infesta que com esta derrota vê as suas possibilidades de se aproximar dos primeiros lugares
novamente com poucas hipóteses, portanto, uma derrota que, ainda por cima, frente a um dos adversários diretos, atirou a Infesta cá para baixo para o 8º lugar da tabela classificativa. No próximo domingo, o Infesta vai receber a equipa do Lessa do Balio às 10 horas da manhã no Parque de Jogos Manuel Ramos, e depois na terça-feira, dia 1, às 15, no Parque de Jogos Manuel Ramos também, o Infesta recebe o Valonguense, jogo que foi adiado há cerca de 2 ou 3 semanas atrás, e que vai ser então, portanto, disputado na próxima terça-feira às 3 horas da tarde. Foi um jogo que nós já sabíamos que iria ser muito complicado, talvez o campo mais difícil e um adversário que está super embalado, ou seja, já não perde há 16 jogos e nós sabíamos que íamos enfrentar uma equipa muito, muito confiante, com bons processos, e que iria ser muito, muito complicado. No entanto, entramos para o jogo e fomos superiores nos primeiros minutos, criámos situações de golo. No entanto, o adversário, a partir de um erro nosso, começa a querer crescer no jogo, a tentar nos pressionar alto, e a partir daí a equipa foi um bocadinho abaixo, não soube contrariar essa pressão do adversário, e mesmo assim o jogo acabou por se dividir, até aos minutos finais em que por um mau alívio a bola sobra para fora da área e um jogador moreirense marca um bom golo de primeira. Depois do intervalo, a equipa tentou implementar o jogo que nós temos vindo a apresentar nos últimos jogos, por uma boa iniciativa, um bocadinho contra o rumo do jogo, uma boa iniciativa por parte do Nogueirense, eles fazem o 2-0, e nós tivemos que optar por ir à procura do resultado. Mesmo com as substituições, tornámos a equipa muito mais ofensiva, e dessa forma nós estivemos sempre por cima depois do jogo, mas não conseguimos finalizar. Tivemos situações claras de golo, pelo menos para um empate, mas por resumo também há que dar mérito ao adversário. Ele soube-nos empurrar para trás, principalmente na primeira parte, e na segunda parte acaba por conseguir segurar o resultado, e pronto, faz parte da aprendizagem, faz parte do crescimento da equipa técnica também, e vamos agora pensar no próximo jogo e trazer novamente a equipa às vitórias, porque estamos num caminho em que eu acredito que seja melhor, e nota-se que a equipa está a crescer aos poucos. Manuel Oliveira, treinador dos Sub-15, após esta derrota no Nogueirense por 2-0. Passamos para os Sub-16 juvenis, que este fim de semana venceram. Mais uma vez, está em muito boa forma a equipa de José Martins. Desta feita venceram por 3-2 o Aldeia Nova. A equipa do Infesta até esteve a vencer por 3-0, mas permitiu que a equipa do Aldeia Nova marcasse 2 golos, mas não conseguiu chegar ao empate. E assim a equipa de José Martins soma mais uma vitória, mantendo a equipa ali
no sexto lugar da tabela classificativa com 22 pontos. A equipa de José Martins, que terá dupla jornada este fim de semana prolongado. No domingo, às 10 da manhã, a equipa desloca-se ao terreno do Lessa do Balio, uma equipa que está nos últimos lugares da tabela. Jogo que está marcado para as 10 horas da manhã de próximo domingo, no Complexo Esportivo do Lessa do Balio. E depois, na terça-feira, o Infesta recebe o Custóias, a equipa que se encontra neste momento com os mesmos pontos do Infesta, jogo esse que está agendado para o Parque de Jogos Manuel Ramas na próxima terça-feira às 9 horas da manhã. Jogo em que no primeiro lance de jogo começamos a ganhar logo 1-0, fazendo o golo, e depois a equipa parece que durante 20 minutos se desligou do jogo, não conseguindo acertar as marcações, não conseguindo tendo posse, tendo muita pressa em chegar à baliza adversária. Por conseguinte, a equipa começou a acertar a pressão e em 2 erros do adversário conseguimos chegar ao 3-0. Ainda antes do intervalo sofremos um golo um bocado consentido de nossa parte, mas depois a equipa voltou-se a reerguer. Na segunda parte, depois dos ajustes feitos, entramos bem na segunda parte, em que temos lances para matar o jogo, não o conseguindo e deixando o adversário acreditar que numa bola parada um jogador da equipa adversária saltou sozinho e conseguiu fazer o golo. A equipa depois aí abanou um bocado, mas conseguiu aguentar a vitória até ao final do jogo. José Martins, treinador dos Sub-16, após esta vitória por 3-2 frente ao Aldeia Nova. E um dos encontros mais emocionantes deste fim de semana ocorreu no domingo de manhã no estádio Moreira Marques, o jogo de Sub-17 entre o Infesta e o Coimbrões, que terminou com a vitória do Infesta por 6-5. Um encontro que teve de tudo, várias reviravoltas. O Coimbrões esteve a vencer por 2-0, depois o Infesta reduziu. Estamos a ver alguns dos golos que aconteceram neste encontro. O Infesta ainda empatou e depois o Coimbrões fez ainda na primeira parte o 2-3, tendo o Infesta também conseguido chegar ao empate também por Duarte aos 35 minutos. Depois, na segunda parte e com um 3-3 no marcador, o Coimbrões chegou ao 4-3 e ao 5-3, portanto, de forma quase consecutiva. Depois ainda o Infesta reduziu para 5-4 e já nos últimos minutos de grande penalidade o Infesta chegou ao 5-5 e o 6-5 foi mesmo marcado já nos descontos. Portanto, um encontro bastante emotivo que o Infesta venceu, mas que a equipa ainda mantém-se ali numa posição bastante perigosa, apesar de se ter aproximado do seu adversário, e uma vez até que o seu adversário tem mais um encontro disputado que o Infesta. No próximo fim de semana, a equipa de Sub-17 tem uma deslocação ao terreno do Oliveira do Douro, equipa que está ali no 6º lugar da tabela classificativa, ainda com algumas esperanças para chegar ao, pelo menos, 2º lugar. Esse encontro frente ao Oliveira do Douro está agendado para já, para o próximo domingo às 9 da manhã, no estádio do Peruzinho. Portanto, o Oliveira do Douro Infesta em Sub-17 será às 9 da manhã de domingo no estádio do Peruzinho. Este foi tipicamente o verdadeiro jogo impróprio para cardíacos, como se costuma dizer. Era um jogo com um adversário direto, mais um adversário direto na luta pela permanência, em que os 3 pontos eram extremamente importantes. Como todos os outros jogos
jogos serão até ao final do campeonato importantes e todos os outros pontos serão importantes. E mais uma vez a equipa entra relativamente ansiosa de querer fazer as coisas rápidas e depressa, e acabamos por começar a perder o jogo aos 7 minutos, a perder o jogo por 2-0. De qualquer forma, a equipa deu uma resposta fantástica. Muitos nervos à flor da pele, mais pelo estarmos a conseguir chegar em zonas de finalização da equipa do Coimbrões. Um golo anulado para 2-1, um penalti falhado para 2-1. Cria sempre instabilidade e ansiedade na equipa, e muita ansiedade de querer chegar ao golo, porque na realidade estávamos a conseguir lá chegar. Acabámos por fazer o empate ainda na primeira parte, e a partir daqui o jogo torna um rumo ao estilo do hóquei patins, sempre em desvantagem. Conseguimos contrariar ofensivamente, conseguimos penetrar na área defensiva do Coimbrões, mas depois com erros nossos de profundidade, acabávamos sempre por sofrer mais um golo ou dois. E o jogo foi-se desenrolando em golo para o Coimbrões, golo para o Infesta, golo para o Coimbrões, golo para o Infesta, até aos minutinhos finais, em que fazemos o 6º golo e passamos nós para a frente pela primeira vez no marcador durante 90 minutos, e acabamos por conseguir vencer este jogo. Os atletas foram inexcedíveis, foram fabulosos até ao último segundo, pois apesar da ansiedade, conseguiram manter algum discernimento e algum jogo jogado dentro dos nossos princípios. A vontade esteve sempre lá, o acreditar esteve sempre lá, a garra, a determinação, a luta esteve sempre lá. Por isso, um grande parabéns a todos os atletas, quer que os que estiveram dentro, quer os que estiveram fora, porque este grupo realmente merece muito mais do que aquilo que atualmente está a passar na classificação. O treinador Paulo Oliveira, da equipa de Sub-17, que num jogo impróprio para cardíacos conseguiu somar uma vitória por 6-5 frente ao Coimbrões. Passamos para os Júniors, os Sub-18 que empataram no passado sábado em casa, frente à equipa do Lessa do Balio, a uma bola. O Infesta, que em Sub-18 encontra-se ali a meio da tabela com 25 pontos somados, manteve-se a 3 pontos do Lessa do Balio, que é a equipa que está imediatamente acima, mas a equipa baliense tem menos 2 encontros que o Infesta. No próximo fim de semana, a equipa de Paulo Oliveira vai deslocar-se às 3 da tarde do próximo sábado ao terreno do Gatões. Gatões, que está ali no 8º lugar da tabela classificativa, encontro que está agendado para as 3 horas da tarde no complexo esportivo do Gatões. Mais um jogo sem uma equipa de arbitragem oficial nomeada, o que acaba por criar sempre alguma ansiedade e alguma instabilidade em ambas as equipas. Apesar de tudo, acabou por não se refletir no decorrer do jogo a ausência dos árbitros oficiais. Acaba por ser um jogo com pouca história, pouquíssimas oportunidades para ambas as equipas, um jogo muito equilibrado, com as equipas muito semelhantes, que acabaram por se anular em organização, quer defensiva quer ofensiva. Acabamos por fazer 1-0 na parte final do jogo, e o Lessa de Balio acaba por empatar já nos descontos,
acabando de alguma forma por colocar alguma justiça, porque o jogo foi extremamente equilibrado e quer em oportunidades, quer em jogo jogado, as duas equipas acabaram por se complementar. Paulo Oliveira, treinador dos Sub-18, após o empate frente ao Lessa de Balio a 1 bola. Os Sub-19, que perderam a sua invencibilidade no passado sábado, na deslocação ao terreno do Pedras Rubras, onde perderam por 6-2. O Infesta até entrou a vencer com um gol de Jota aos 9 minutos, mas a equipa do Pedras Rubras ainda conseguiu chegar ao 5-1 aos 67 minutos. O Infesta reduziu aos 70 por Tiago Martins, mas a equipa Maiata ainda conseguiu marcar mais um golo, já em período de compensação, portanto, terminando o encontro num 6-2 a favor da equipa Maiata. Porém, esta derrota não tira o Infesta do primeiro lugar, que se mantém ali com 46 pontos e menos um jogo. O Infesta, se vencer o encontro que tem em atraso com o Nogueirense, se vencer esse encontro, aumenta de 3 para 6 pontos a distância para o Pedras Rubras, que é o segundo classificado, e por isso mesmo, apesar desta derrota, não há que ter qualquer tipo de problemas em assumir a derrota e pensar já no próximo jogo, que será disputado no sábado, no Parque de Jogos Manuel Ramos, a Roteia, frente ao Sousense, à 1 da tarde. Portanto, o encontro entre o Infesta e o Sousense de Sub-19 está agendado para o próximo sábado, às 13 horas, no Parque de Jogos Manuel Ramos. Em 18 jogos tivemos o primeiro percalço na época. Uma primeira parte em que foi equilibrada e adiantamos-nos cedo no marcador, e nada fazia prever aquilo que aconteceu depois. A equipa do Pedras Rubras, no primeiro lance que consegue chegar à nossa baliza, numa distração da nossa defesa, consegue o empate. E pouco tempo depois, num penalti que é completamente inexistente, consegue virar o resultado para 2-1. Na segunda parte, nada correu conforme queríamos e para aquilo que trabalhamos durante a semana, e não entramos bem no jogo, e nunca entramos no jogo na segunda parte. E isso traduziu-se em 2 expulsões da nossa parte, e tudo junto ajudou no avolumar do resultado. No entanto, esta derrota em nada abala a nossa confiança e a resposta será dada já na próxima semana frente ao Sousense. Aproveito para agradecer todo o apoio dos nossos adeptos e prometer que na próxima semana daremos uma resposta forte rumo aos nossos objetivos. Treinador Diogo Rios, da equipa de Júnior Sub-19, após esta derrota algo pesada por 6-1 frente ao Pedras Rubras. E chegamos à equipa sénior de futebol, que este fim de semana teve uma das derrotas mais pesadas da temporada. O Infesta deslocou-se ao Varzim, à equipa B do Varzim, e perdeu por 4-0 num encontro em que o Infesta entrou mal, não entrou bem no jogo e acabou por deixar que a equipa do Varzim pegasse na partida. O Varzim, que chegou com naturalidade ao 1-0 à passagem da meia hora de jogo, e o 2-0 chegou pouco depois, apesar de ter sido um golo que deveria ter sido anulado, uma vez que o jogador Poveiro jogou a bola com a mão antes de, na recarga, o seu colega ter feito o 2-0. Depois, na segunda parte, o Infesta até esteve um pouco por cima, depois das alterações feitas na equipa, mas falhou sempre na finalização, com algumas bolas ao poste e boas defesas do guarda-redes adversário, e com a equipa balanceada para a frente, o Barzinho acabou por chegar ao 3-0 e ao 4-0 com alguma naturalidade, o que faz que
o que, apesar de vencer por 4-0, acaba por ser um resultado um pouco pesado para aquilo que o Infesta apresentou no estádio do Municipal da Póvoa de Varzim. Apesar da vitória, da derrota, peço desculpa, o treinador Hélder Ribada estava conformado com a derrota, mas sempre com uma atitude positiva relativamente aos seus atletas. Este foi um jogo em que o adversário foi mais constante. Tivemos que ir sempre atrás do resultado, pressionámos na frente, onde sabíamos de antemão que o adversário era menos confortável. Tivemos a oportunidade de empatar. A equipa reagiu sempre às adversidades, mesmo que aqui ou ali fosse notável alguma inexperiência de alguns elementos do plantel. Acredito que o jogo seria totalmente diferente com o empate que nós tivemos a oportunidade de o concretizar. Nós treinadores passámos noites a preparar os jogos, sabíamos o que fazer neste jogo. Os jogadores sofrem muito com as derrotas, mas enquanto treinador posso dizer que sofro mais por eles do que por mim. É nestes momentos que temos que ser fortes e reagir. Sentimos muito os 2 primeiros golos, mesmo assim tentámos sempre reagir, e eu guardo estas coisas positivas, porque mesmo nas derrotas podemos tirar algo positivo, e a capacidade de reação neste jogo foi uma delas. Eu costumo dizer aos atletas que nós não perdemos, aprendemos, e resta-nos agora olhar para este jogo, tirar o que fizemos de mal, pois esta equipa tem muito coração. Apesar do resultado, o plantel lutou até ao fim, e eu acho que se fizerem sempre isto, têm sempre a equipa técnica do lado deles. Deixar só uma palavra, que o que nos define são as atitudes, muito mais do que as palavras, e podem contar connosco para reagir já no próximo sábado, no jogo da próxima jornada. O treinador adjunto Hélder Ribada, depois desta derrota frente ao Varzim, enaltecer, no entanto, a atitude dos seus atletas, mesmo tendo perdido este encontro frente a um dos adversários diretos na tabela classificativa, que, como podem ver, está ali um pouco embrulhada nos últimos lugares. O Prozinho, que começou este campeonato com muito poucos pontos, fruto de 3 vitórias em 4 jogos, já se encontra ali a morder os calcanhares ao Folgosa da Maia e ao Infesta, como se costuma dizer, portanto, estes próximos encontros serão cruciais para estas equipas que estão a tentar lutar pela manutenção nesta divisão da elite. O Infesta, que na próxima jornada vai receber o líder desta série, o Coimbrões, que tem 23 pontos, está ali no primeiro lugar, vai receber o Coimbrões, jogo que está agendado para sábado, às 3 horas da tarde, no Parque de Jogos Manuel Ramos, e depois, na terça-feira de Carnaval, dia 1 de março, segundo jogo num espaço de 3 dias, entre o Candal e o Infesta, jogo marcado para o estádio do Candal, às 3 horas da tarde da próxima terça-feira. E então chegamos ao fim de mais um podcast do Infesta. Espero que nesta meia hora tenha ficado elucidado sobre o que se passou no fim de semana desportivo. Também fui-lhe falando dos jogos do próximo fim de semana, embora haja sempre algumas alterações que são inevitáveis de acontecer até ao final da semana, mas para já é o que está marcado. Quanto a si, espero encontrá-lo na próxima semana. Se calhar, ainda não é certo, em vez de ser na terça-feira de Carnaval, poderá sair o podcast apenas na quarta-feira, uma vez que os jogos, muitos deles vão ser disputados na terça, e por isso mesmo, se calhar o podcast só sairá na próxima quarta-feira, dia 2 de março. Até lá, espero encontrá-lo bem de saúde. Um abraço a todos e até à próxima semana.